Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, nessa manhã, juntamente com você, nesse devocional, podermos meditar um pouco no assunto autoridade. Eu queria trazer um exemplo bem prático que nós estamos vivendo nesses dias no Brasil. Observe, meus queridos, que estamos vivendo um contexto entre, especialmente o Supremo Tribunal Federal, o STF, o Poder Executivo, na figura do presidente, e do Poder Legislativo, na figura do Congresso Nacional, mas especialmente na questão do STF, em muitas coisas que eles, como três poderes constituídos, estão divergindo. A verdade é que existe algo chamado Constituição. A Constituição, ela traz uma harmonia entre esses poderes. A Constituição, que é chamada de Carta Magna, ela está acima desses três poderes. Ela é o que regulamenta os três poderes. E é ela que dá autoridade a cada um desses poderes dentro das suas especificações. Andar fora da autoridade da Constituição, é andar fora da esfera da sua autoridade. É por isso que todo aquele que anda fora dela começará a ser questionado. E, além de ser questionado, ele estará fora daquilo que foi determinado por Deus. E, consequentemente, está transgredindo, ainda que procure a interpretar segundo os seus próprios anseios. A palavra de Deus diz, e nós já falamos isso muitas vezes, que nos últimos dias os homens se cercarão de mestres segundo as suas próprias concupiscências. Isso significa que alguns mestres e alguns homens ou mulheres vão querer interpretar a Constituição celestial, que é a palavra de Deus, conforme a sua maneira para o seu próprio bem. Falando isso, eu quero dizer que a palavra de Deus, ela nos dá entendimento claro. Vamos pegar um exemplo. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Bom, há uma delegação de autoridade do Senhor, nos dando como igreja autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Mas há um outro lugar onde a palavra de Deus diz, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Alguém poderia, com toda certeza, fazer um questionamento. Mas se eu já recebi a autoridade, por que eu não posso resistir e automaticamente Satanás tem que submeter-se? Da mesma forma como um poder do Brasil, especialmente hoje o STF, ele está interpretando a Constituição ao seu bel prazer, burlando aquilo que é a regra que está estabelecida na Constituição, que é a carta que rege as instituições do Brasil. Qualquer homem ou mulher que interprete e pratique coisas que são fora da verdadeira interpretação da Escritura, ainda que ele tenha uma delegação de autoridade, nós precisamos entender que a autoridade não está na pessoa, não é a pessoa, melhor dizendo, mas a autoridade que foi dada pela Escritura. Ou assim como foi dada pela Constituição.
Quando a pessoa, ainda que em nome da Constituição, esteja fora da sua esfera, ele certamente vai exercendo uma autoridade ilegítima e será questionado, e serão questionados. Falando então, meus queridos, para o mundo espiritual, deixando essa questão prática que nós estamos vivendo, o que nós temos, na verdade? Quando nós recebemos da Escritura uma declaração ou uma posição espiritual de autoridade, nós andamos conforme coisas que não são aquilo que a palavra de Deus diz. Porque uma coisa é receber a autoridade. A autoridade verdadeira, ela se consuma de fato, de uma forma plena, quando existe uma submissão. Vamos pegar um exemplo agora, um outro exemplo do contexto do mundo. Quando um patrão estabelece um empregado e dá a ele um governo, quando esse empregado está debaixo da autoridade desse patrão, ele tem autoridade para exercer aquilo que lhe foi dado para fazer. Ele pode cobrar os outros, quem sabe seus colegas, naquilo que diz respeito ao nível de autoridade que foi dado pelo seu patrão. No momento que ele mesmo não obedece aquilo que Deus deu, através do seu patrão para ele, ele vai perdendo a sua autoridade, mas quando ele não obedece, ele não está sujeito ao seu patrão. Então, quando a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, não existe como poder exercer uma autoridade plena se não existir uma obediência a Deus. Obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. Obedecer a Deus é obedecer os seus mandamentos. Aí alguém pode dizer, mas eu não consigo obedecer tudo, mas procurar obedecer e buscar forças nele para obedecer. Esse estado de rendição já dá ao homem uma autoridade, porque mostra que esse coração está num estado de dependência daquele que é o Todo-Poderoso. Meus queridos, sim, não precisamos nem entrar nesse contexto. Somos imperfeitos e vamos errar. Mas a verdade é que Deus, Ele nos delegou a autoridade sabendo que nós somos imperfeitos. Mas então, observe, vamos citar um outro exemplo falando agora de um filho. Então, há um pai, há uma mãe e há um filho ou filhos. A Bíblia chega a falar sobre isso. Tem um momento, então, que um pai de família chega ao seu filho e diz assim, filho, vai hoje trabalhar no campo. E o filho não vai, diz que não vai ir. Então, o pai chega para um outro filho e diz para o filho, filho, vai lá hoje trabalhar no meu campo. E ele disse que ia ir e não foi. Então, há uma questão. Qual dos dois obedeceu o pai? Aquele que disse que não ia ir, se arrependeu e depois foi. Aquele que disse que ia ir e não foi, não obedeceu o pai. Então, às vezes existem algumas intenções, mas as intenções são confirmadas pelas atitudes. Meus queridos, a autoridade existe, foi nos dada, mas o exercício pleno dela, tanto pela consciência do homem, como também pelo reconhecimento do mundo espiritual. Porque o pecado, as transgressões, os erros abrem portas para que Satanás venha a se opor a nós de uma forma mais ferrenha. Quando nos submetemos a Deus, quando nos sujeitamos a Deus, as trevas são dissipadas. Quando estamos debaixo da autoridade da palavra, com toda a certeza, há como que, vamos falar assim, um revestimento de autoridade. Pastor, nós temos ou não temos autoridade? Ninguém pode dizer que não temos autoridade. Mas eu estou falando
que quando a nossa consciência está limpa e quando estamos submissos a Deus, há uma iluminação diferenciada, há um pleno exercício da autoridade. Ela é natural. Aqueles homens que tentaram expulsar demônios em nome de Jesus que Paulo pregava foram despedaçados nas suas roupas pelo espírito que estava naqueles que eles queriam repreendê-los, aonde eles procuravam repreender aqueles demônios. O próprio demônio disse: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Meus amados, quando nos convertemos, somos selados pelo Espírito de Deus. Recebemos o Espírito do Senhor no nosso coração e isso nos reveste de autoridade. Na medida que andamos com Cristo e estamos na presença de Cristo, podemos exercer sim essa autoridade. Mas à medida que nos submetemos a Deus, também determina o nível de fluidade do nosso rio de autoridade. Eu posso ter uma autoridade, quem sabe, num reservatório grande. Essa é a minha autoridade. Mas a fluidez dessa água que sairá depende da minha submissão. Meus queridos, submetei-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Oh, que coisa mais gloriosa! Não esqueçamos que ele disse que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores e forças espirituais de maldade nas regiões celestiais. Meu Senhor, há quem diga que isso é só uma descrição das forças das trevas. E há quem diga que há todo um escalonamento, que é o que eu acredito, né? Desde os mais baixos até os mais estruturados, como o reino das trevas, como um exército estivesse, né, com um general, o presidente, os generais, né, os capitães, os majores, os sargentos, os soldados. Mas uma coisa é certa: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado seja o Senhor, porque nos deu tal autoridade. Louvado seja o Senhor, porque na medida que nos aproximamos dele, somos verdadeiramente tomados por esse poder. Me lembrei de mais um exemplo. O que me adianta o liquidificador aqui em casa, tendo o poder de poder, então, fazer várias coisas com ele, se ele não estiver ligado na tomada? Senhor, quando nós nos ligamos na tomada, nós nos submetemos à corrente de Deus, ao fluir do Espírito de Deus, certamente, sim, resistindo ao maligno, ele fugirá de nós. Levante-se, submeta a Deus, resista ao maligno e prove da fidelidade daquele que te deu a filiação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.